Shalom, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos aqui no canal Caminho Bíblico. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jesus aos pescadores. Pedro, André, João e Tiago, irmão de João. E o nosso texto hoje está em Mateus 4, do versículo 18 ao 22, Marcos 1, de 16 a 20 e Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então, o texto diz o seguinte, um texto unificado, né, com essas três passagens. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava andando junto ao mar da Galileia, Genezaré. Então viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando e consertando suas redes. Então ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, chamado Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, sentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele terminou de falar, disse a Simão: lancem-se ao mar profundo e joguem as redes para uma pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Então, fazendo isso, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Então eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrasto de peixes que tinham feito. E disse Jesus a Simão: não tema, de agora em diante você pescará pessoas. Então, levando os seus barcos para a terra, abandonaram as suas redes e o seguiram. Assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, deixando seu pai no barco com os empregados, o seguiram. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, vamos recapitular aqui o que a gente leu nas leituras anteriores. Vimos que Jesus foi para o Jordão, ali na região da Judéia, para ser batizado por João. Ele foi batizado, foi para o deserto para ser tentado. Depois ele volta. João o vê ali, né, naqueles arredores. E João estava com dois dos seus discípulos, que eram André e João. Né? André e João eram discípulos de João Batista. E João Batista fala: olha lá o Cordeiro de Deus. Aí eles seguem Jesus, encontram Jesus, ficam com Jesus aquele dia. No outro dia, Jesus decide voltar para a Galileia e encontra mais três, né? Encontra Pedro, encontra Natanael e encontra Filipe. Então, quando Jesus retorna da Judéia para a Galileia, ele já volta com esses 5 homens, né? Sendo que, assim, de forma objetiva, as Escrituras nos dizem que Jesus chamou, ou aceitou, vamos dizer assim, né? André e João como discípulos e chamou Filipe e Tiago. Porém, o chamado de Pedro fica ali implícito, porque o texto diz que André leva Pedro a Jesus e diz: olha, achamos o Messias, vamos lá para conhecer ele. Aí quando ele vai diante de Jesus, Jesus fala: você é Pedro? Não, eu vou te chamar agora de Cefas. Pedro não, era Simão, né? Você é Simão, eu vou te chamar de Cefas. Então, o texto não deixa implícito, né, a ideia de que Pedro já se juntou ali aos discípulos de Jesus. Mas a gente percebe no desenrolar da história que algumas coisas a mais tiveram que acontecer para que eles de fato largassem tudo e seguissem Jesus, né? Também eu quero deixar aqui para você um comentário importante, que é o seguinte: como cada evangelista ele tem um objetivo, ele escreve a história de um ponto de vista, né? Como já falamos lá na introdução, se você não viu, dá uma olhada aqui em cima. Cada evangelista ele teve um ponto de vista diferente. Uns estavam mais próximos, outros nunca estiveram com Jesus, como é o caso de Lucas, e colheu informações, né, de testemunhas e tal. Então, por conta desses diferentes pontos de vista, a gente tem muitas vezes relatos que parecem conflitantes, né? Então, por exemplo, quando a gente vê o relato de João, que fala que João Batista apresentou Jesus a André e João, eles seguiram, aí eles encontraram Pedro e voltaram para Galileia todos juntos, né? Isso é o que João nos conta, que inclusive
ele já emenda para dizer que alguns dias depois eles foram para um casamento em Caná. Aqui, nessa leitura que nós estamos fazendo dos sinóticos, ou seja, de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente já encontra uma história que parece que é diferente, né? Parece que Jesus, e na verdade alguns desses relatos dão a entender isso mesmo, Jesus estava andando na beira da praia, viu Simão e Tiago, ou Simão e André, e chamou, me sigam, né? Aí depois foi e achou Tiago e João e falou também, me sigam. Então fica parecendo que eles estavam conhecendo Jesus ali naquele mesmo momento, né? Só que quando a gente junta esses relatos com o relato de João, então a gente tem um quadro um pouco mais abrangente e a gente tem que entender como é que essas histórias se encaixam, né? Então, aqui quando a gente vai vendo que Jesus já estava na Galileia e interage aqui justamente com Pedro, André, Tiago e João, né? Tiago não tinha entrado na história ainda, mas João sim, né? Porque João, filho de Zebedeu, é justamente o discípulo lá que contou, inclusive, o relato, é o evangelista, né? Então, o texto está dizendo o quê? Jesus já estava na Galileia, já estava pregando a palavra de Deus, né? O texto diz aqui, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava andando junto ao lago da Galileia, ou seja, Genezaré. Um texto fala Galileia, outro fala Genezaré, porque na verdade é a mesma coisa, né? A gente já viu também anteriormente, na nossa passagem anterior, dizendo que Jesus volta para a Galileia no poder do Espírito, anunciando o Evangelho. Então, naquela leitura da aula anterior, a gente viu Jesus chegando na Galileia, né? Jesus voltou para a Galileia e começou já a pregar. Aqui já é um momento, a partir disso, né? Quando Jesus já está na Galileia, já está pregando para o povo. Então, o texto justamente fala, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, ela já estava se aglomerando, né? Já estava aumentando a quantidade de gente para ouvir as palavras de Jesus. Então, é interessante a gente ter essa noção dessa cronologia, né? Que aqui Jesus estava já na Galileia, mas significa que ele já tinha tido contato com esses 5 discípulos que a gente comentou anteriormente. Aí o texto vai dizer assim, no que ele estava ali, junto ao lago da Galileia, na praia, né, do mar da Galileia, ele viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando e consertando suas vestes. Então ele entrou num dos barcos, que era de Simão, chamado Pedro. O relato mais puro dos evangelistas, a gente vai ver que ele vê os barcos e fala, um desses barcos era de Simão, né? Um desses que estava ali era Simão. Então, não se engane com esse relato, né? Ou enganar no sentido de não interprete errado, como se Jesus estivesse tendo contato com Pedro ali naquele momento. Na verdade, ele já conhecia Pedro, né? Mas como os evangelistas que não contaram aquela história lá da Judéia, do momento ali do batismo de Jesus, né? Depois da tentação, como eles não contaram aquilo, então agora eles estão introduzindo esses personagens e estão colocando como se Jesus estivesse encontrando com eles. Eu acho que você está entendendo, né, onde eu quero chegar aqui. Então, ele chega e entra num dos barcos que era justamente o barco de Pedro. Então, o fato de Jesus entrar no barco de Simão Pedro e inclusive pedir para que ele afastasse um pouco da terra e tudo mais, você percebe que não é um pedido a um desconhecido, é uma pessoa que ele já conhece, né? Pedro já conhecia Jesus, já sabia que Jesus era mestre, já sabia que Jesus estava ensinando. E Jesus pede a ele, Pedro, me presta teu barco aí, porque tá difícil aqui de falar com o pessoal, eu vou para o barco, afasto um pouquinho, né, da praia, eles vão conseguir me ver. Ou seja, Jesus estava criando tipo um púlpitozinho ali, né? E aí eu consigo falar e o pessoal me ouve. Então, a própria palavra, né, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre o que Pedro fala com Jesus aqui agora há pouco, mas essa questão de Jesus chegando, né, e ensinando o povo a partir ali do barco dele, mostra que ele já tinha uma certa proximidade. Então aí, a gente vê aqui um detalhe que eu gostaria de comentar com você, que diz assim, então sentando-se ensinava do barco a multidão. É interessante o ministério de Jesus, quando a gente observa assim, o modo como Jesus agia, porque Jesus, ele tinha, vamos dizer assim, múltiplos ministérios, né? Se a gente fosse falar do ponto de vista eclesiástico, né, ou do ponto de vista da igreja cristã, a gente diria que Jesus era evangelista, né? A gente diria que Jesus era missionário, ou seja, era um apóstolo.
a gente diria que Jesus era mestre, né? A gente diria que Jesus era pastor também, né? E a gente percebe que, embora Jesus fosse um profeta, e aí entenda, acho que já falamos sobre isso aqui também anteriormente, o profeta não é apenas aquele que fala do futuro, né? Porque a visão popular é essa, né? O profeta é aquele que fala do futuro. Mas não só isso. O profeta na Bíblia, o profeta de Deus, do Deus da Bíblia, é uma pessoa que fala por Deus, ou seja, Deus fala através dele, né? Então, quando a gente vai ver os profetas da Antiga Aliança, né, tanto os antigos, lá na época de Samuel, quanto os que vieram depois, a gente percebe que eram homens que Deus usava para falar ao povo. E falava várias coisas, como o próprio Paulo fala, a profecia serve para exortar, consolar e edificar. Então, ela não serve apenas para prever o futuro, né? É uma palavra que Deus quer dar e Deus utiliza o servo dele, que é o profeta. E Jesus, nesse sentido, era um profeta com todas as credenciais, porque ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, né? Mas no cumprimento do seu ministério, Jesus se comportava muito mais como um mestre, porque até as coisas que Jesus tinha para falar, né, da parte de Deus, ele falava em forma de ensinamentos, em forma inclusive de parábolas. Então a gente percebe que as pessoas em geral, elas não se dirigiam a Jesus primariamente como se Jesus fosse um profeta. Eles se dirigiam a Jesus como se Jesus fosse um mestre, um rabi. E a gente até já comentou sobre isso anteriormente, né? Então a gente percebe aí, por exemplo, que na pregação de João Batista, o tipo de pregação de João Batista não era uma pregação de ensino, era uma pregação de exortação, principalmente, né? Então as pessoas viam, inclusive o texto do Evangelho fala isso, né? Que as pessoas consideravam ele como um profeta. Jesus também era considerado como profeta. A própria mulher samaritana vai falar isso. Mas, a grosso modo, a princípio, as pessoas não viam Jesus como profeta, viam Jesus como um mestre, um rabi. E aí eu estou chamando a atenção disso pelo fato de dizer que Jesus ensinava a multidão. E a gente vai ver ao longo do Evangelho, é isso mesmo que Jesus faz. Raramente Jesus chega diante sei lá, da praça pública e começa a dizer: eis que digo a vocês da parte de Deus, não sei o que. Não, Jesus não agia dessa forma, né? Inclusive, aquela passagem lá de Isaías 53, um dos versículos, fala uma coisa interessante que talvez tenha a ver com isso aqui, né? Que diz assim que ele não fará ouvir a sua voz nas praças, ele não fará alarde, né? Então, dando a entender assim, ele não vai ser o tipo de mensageiro que faz alarde, que como alguns fizeram, né? Como o próprio João fez, mostrando que o ministério de Jesus ia ser um ministério diferenciado. Então, é um ponto interessante de ser falado sobre o ministério de Jesus, é isso, né? É que Jesus focava mais no ensino. Então, as coisas que ele tinha para falar, ele falava por meio do ensino. Aí o texto prossegue dizendo: quando ele terminou de falar, disse a Simão: lancem-se ao mar profundo e joguem as redes para uma pesca. Veja que antes tinha dito assim, que ele viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, estavam lavando e consertando suas redes. Isso aqui nos dá a entender, né, que isso aqui está acontecendo de manhã, porque o texto em seguida aqui vai dizer assim, quando Jesus fala: vão para o mar, joguem a rede para uma pesca. Aí Simão vai responder assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Então, eles passaram a noite pescando, né? A madrugada pescando. Então, quando Jesus está aqui andando na beira do Mar da Galileia para ensinar, ele encontra esse pessoal voltando, né, da pesca, que não pegaram nada, e estavam ali lavando a rede, consertando, inclusive, como o texto diz, consertando as suas redes para guardar, porque eles não iam trabalhar mais naquela hora, né? Então, Jesus fala: lança aí, pega um peixe aí para mim, sei lá, de repente algo assim, né? Pega um peixe aí pra gente comer aí agora no almoço. E aí Pedro responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, ou seja, porque o Senhor pediu, eu vou lançar. E aí é interessante que o texto também não é muito objetivo, mas ele dá a entender que quem toma essa atitude é Pedro, os outros não, né? Pedro fala: não, vamos lá. Aí chama talvez o irmão André e os outros e vão. Aí isso aqui reforça ainda mais aquilo que eu comentei anteriormente, que o modo como Pedro se refere a Jesus, o modo como ele responde a Jesus, transparece que ele já conhecia Jesus, né? Então ele fala assim: mestre,
mas segundo a tua palavra, vamos lançar a rede. Então, isso reforça aquele ponto lá que o Evangelho de João nos apresenta, que Jesus já conhecia Pedro, né? Ele já tinha tido um conhecimento, e pense aí que na viagem de volta da Judéia para Galiléia, que era uma longa viagem, eles vieram conversando, vieram se conhecendo. Jesus vinha falando algumas coisas ali e conhecendo Pedro conhecendo Jesus, então eles já tinham, né, um conhecimento. Aí, na sua cabeça, já deve estar pensando, mas ele estava pescando, ele não era ainda discípulo de Jesus. Vou chamar sua atenção para isso daqui a pouco. Então, o texto diz que eles levam, né, as redes para o mar. Fazendo isso, eles pegaram uma quantidade grande de peixes. E a rede se rompia. Então, Pedro não deu conta daquela pesca de tanto peixe que eles conseguiram pegar. Então, eles acenaram aos seus companheiros, olha aí, ó, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Então, é o que depois vai dizer, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, né? Então, chama eles para ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos, os dois, a ponto de começarem a afundar. Então, olha só que interessante. Vamos tentar entrar aqui na cabeça desse pessoal, né? De Pedro, de André, de Tiago e João. Eles eram pescadores experientes. Por que o texto diz que eles passaram a noite toda pescando? Porque é a melhor hora para pescar, né? Tá tudo escuro. Enfim, eu não sou pescador, mas a gente, né, ouve falar as coisas e se intera e lê, etc. Então, a gente sabe que existem horas melhores para se pescar, principalmente assim como eles pescavam, porque eles lançavam a rede, deixavam a rede no mar, né, ali afundando, e aí os peixes que estavam por ali eram puxados, né? Então, eles passaram a noite justamente porque era o melhor momento de pescar. E aquele momento, e aí eu vou me arriscar a dizer isso, aquele momento ali deles não era o melhor momento para pescar. Até porque, se fosse, eles estariam pescando, né? E até pela palavra de Pedro, a resposta que Pedro dá a Jesus, talvez a gente pudesse até interpretar Pedro dizendo assim, Senhor, sinceramente, eu já passei a noite toda trabalhando. Na hora certa eu tentei pescar e não consegui. E honestamente, Senhor, agora não é a hora certa de pescar. Né? Eu não perderia meu tempo indo para o mar agora. Porque se fosse para estar lá, eu estava lá. Mas como é o Senhor pedindo, eu vou fazer. Então ele fez porque o Senhor pediu. Por ele não iria. Né? Então, você imagina a cabeça deles como é que ficou quando eles perceberam, meu Deus, na pior hora da pescaria, a gente pegou esse tanto de peixe e na hora certa a gente não pegou, né? Então, você pode tentar imaginar que o choque de apanhar aquela quantidade de peixes, né? Por que eu estou falando isso? Porque de repente, como acontece lá no final da história de Jesus, né, com os apóstolos, que acontece uma cena semelhante e que Jesus fala, joga a rede para a direita e tal. E aí o texto diz que eles pensaram assim, de repente, na verdade eu não lembro se o texto diz isso ou se a gente que infere isso, né? Mas é como que pensando assim, de repente ele lá da praia ele estava vendo alguma coisa que a gente não estava vendo, de repente ele podia estar percebendo ali os cardumes andando ali pela superfície da água, né? Mas não foi esse o caso, né? Eles perceberam que foi uma coisa sobrenatural, não foi uma coisa comum aquilo que aconteceu. E aí trouxeram, né, os peixes para a margem, e aí o texto diz, vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrasto de peixe que tinham feito. Claro, não era hora daquilo acontecer, né? Era um milagre aquilo ali. Então Pedro, no que vê aquilo acontecer e vê a demonstração, né, de um milagre da parte de Jesus, embora não tenha sido um milagre, Jesus tocar em nada, ele fala nada, ele só fala assim, vai pescar, né? Então, o texto diz que Pedro cai de joelhos e diz, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. A gente não tem, infelizmente, muitas informações sobre a vida de Pedro, pelo menos não a vida de Pedro antes, né? E a gente não sabe que tipo de vida Pedro levava. Algumas pessoas especulam, e eu, enfim, não tenho opinião formada a respeito disso, mas eu acho que é uma especulação válida, especulam que Pedro poderia ser aquele tipo de judeu que não é aquele judeu praticante de verdade, né? Eu já comentei com vocês isso, até comentando sobre a questão da Galiléia e tudo mais, que tinha uma quantidade de judeus, e eu até me arriscaria
dizer que era uma quantidade muito grande de judeus, que era judeu, acreditava em Deus, né? Mas era judeu não praticante, né? É como a gente fala hoje, o cara é cristão não praticante, é católico não praticante. Agora, hoje em dia, já existe evangélico não praticante também. Então, ou seja, ele acreditava em Deus, ele fazia parte da religião, ele muitas vezes até participava das coisas, né? Mas, por exemplo, ele não era muito fiel no sábado, né? Talvez ele não fosse tão fiel no sábado, talvez ele violasse o sábado de vez em quando, talvez ele tivesse algumas atitudes, né, que não condissessem com uma pessoa que fosse considerada uma pessoa justa. Então, ele, Pedro, sabe quem ele é. A gente não sabe, mas Pedro sabia quem ele era. E diante daquilo, e diante da proximidade, olha novamente aí a proximidade de Jesus com ele, né? Para Pedro dizer isso aqui, perceba que não pode ter acontecido o encontro deles dois ali naquele momento. Eles já tinham tido encontro. Jesus já tinha, vamos dizer assim, colocado diante de Pedro o desejo dele. Eu quero você, meu discípulo. Tanto é que eu vou te chamar de Pedro, de Cefas, né? Já tinha dado até um apelido a ele. E talvez Pedro tenha entrado, não, beleza, eu vou seguir. Meu irmão está dizendo que é o Messias, né? De repente. Mas aqui, Pedro, vamos dizer assim, tem um choque de realidade, né? Ele acorda aqui e percebe, meu Deus, isso é real, né? Esse cara é de fato o Messias. E aí ele fala, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Se afaste de mim, eu não sou digno de estar com o Senhor, não. Eu vou começar a parafrasear aqui, né? Eu vou fazer mais mal do que bem para o teu ministério. É capaz de eu difamar o Senhor pelo fato de eu estar andando com o Senhor, porque eu não sou uma boa pessoa, eu sou um pecador. E para Pedro dizer isso, os judeus, como é que eles pensavam em relação ao pecado? Né? Tanto é que Jesus vem para mudar um pouco alguns pensamentos dos judeus em relação ao pecado. Os judeus pensavam o seguinte, quem é pecador? Pecador é a pessoa que viola a lei. Então, o fariseu, ele não apenas era considerado pelo povo assim, mas ele mesmo se achava muito justo. Ele não se considerava um pecador. Né? Não sei como é que eles lidavam com essa ideia de pensar assim, não, eu peco de vez em quando, mas eu não sou pecador. Né? Então, esse é o ponto que eu quero chamar mais atenção. Existiam os justos e existiam os pecadores. Quem eram os justos? Eram aqueles que seguiam a lei, eram aqueles que seguiam as tradições, era o pessoal que estava mais próximo do que o fariseu era, né? Que tentava ser uma pessoa mais correta, vivendo tudo na minúcia e tal. Quem era o pecador? O pecador era aquele que vivia afastado disso aí, não tinha muitas preocupações com as tradições, eram pessoas que violavam algumas coisas da lei, né? Talvez vivesse em bebedice, talvez vivesse correndo atrás de mulher, não estou dizendo que Pedro era assim, mas que vivia envolvido com prostituição, né? Que vivia envolvido com cobrador de imposto, era um pessoal que não era um frequentador da sinagoga assíduo. Então, essa galera aí era considerada pela sociedade como os pecadores. Né? Era o pessoal imundo, era o pessoal impuro. E para Pedro estar dizendo isso aqui, Pedro não está falando no sentido teológico, né, como a gente hoje diz, de dizer assim, não, Senhor, eu cometo pecado demais. Não, ele está dizendo, Senhor, eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa qualificada, porque eu sou pecador. Eu não sou igual a André, não. Estou falando assim por alto, né? Eu não sou igual a André, não, que foi lá no batismo de João para se arrepender. Eu nem queria ir. Eu nem acreditava nisso aí. Para mim era qualquer coisa. Eu fui porque ele me insistiu. Eu tô viajando aqui na ideia para te dizer que talvez Pedro fosse essa pessoa, né? Fosse uma pessoa que não se considerava digna de ir atrás do Messias. E aí, Jesus diz assim, meu querido, não tenha medo não, porque a partir de agora eu vou transformar você em pescador de homens, ou pescador de pessoas, pescador de seres humanos. E, não sei se eu já falei isso aqui em alguma das aulas, mas tenha certeza que Jesus não escolheu os seus discípulos aleatoriamente, né? Não foi uma escolha aleatória e Jesus não errou. Ah, mas ele escolheu Judas. Judas traiu Jesus. Né? Você acha que não foi intencional? Você acha que Jesus não escolheu Judas porque ele já sabia quem era Judas? Né? Claro que sim. Até porque a gente vai ver ainda isso, né? A gente vai ler essa passagem e estudar ela, mas quando a gente chega lá na passagem em que mostra Jesus escolhendo
os seus discípulos, o texto diz que Jesus foi ao monte orar, e depois de orar é que ele veio e escolheu. Então, ou seja, Deus disse a ele, ó, você vai escolher tal, 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 tal. Inclusive esse aqui, Judas. Inclusive Pedro. Isso, no caso, escolhendo para ser apóstolo, né? Eles já estavam seguindo Jesus. Então, Jesus fala, não tem medo não se preocupe não, eu sei quem você é. Igual aquela história lá de Natanael, né? Eu sei quem você é, eu sei que tipo de pessoa você é. E eu vou te transformar em pescador de pessoas. E essa passagem, inclusive, lembra uma coisa que Jesus mais pra frente vai falar, né? Que o reino de Deus é como um pescador que lança a rede e captura todo tipo de peixe. E depois ele vai e separa aqueles que são bons, aqueles que são maus, né? Então, essa comparação de Jesus lá com aqui é o processo de evangelização, né? Obviamente. É o processo de chamar. Muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Depois vai ser feita uma separação, né? Então, esses discípulos, e Pedro especificamente aqui, vai se tornar o sucessor, o herdeiro, né, dessa missão de Jesus. E eu estou botando Pedro aqui, e eu espero que você me entenda, que quando eu falo de Pedro como sucessor e Pedro como herdeiro, eu não estou falando só da figura de Pedro. Eu estou falando de Pedro como representante dos apóstolos, né? Os herdeiros, os sucessores do trabalho do Senhor Jesus foram os apóstolos, não só Pedro, todos eles, né? Todos eles herdaram essa missão. Então, eles seriam aqueles que buscariam outras pessoas. Agora Jesus estava ali, Jesus estava fazendo esse primeiro, né, trabalho, vai ensinar eles o processo, e depois, quando Jesus partir, vai dizer, agora a bola está com vocês. Vocês aprenderam de mim, agora quem vai pescar é vocês. Lembra muito aquela coisa, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Foi o que Jesus fez. Jesus ensinou a pescar. Então o texto finaliza dizendo assim, então, levando os seus barcos para a terra, abandonaram as suas redes e o seguiram. Assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, deixando seu pai no barco com os empregados, o seguiram. Então perceba que a harmonia, vamos dizer assim, que a gente pode fazer entre o texto que a gente leu lá de João, sobre Jesus encontrando André, João, Pedro e outros, e agora essa situação aqui justamente de André, Pedro, Tiago e João abandonando os barcos e seguindo Jesus, é da seguinte, vamos pegar especificamente aqui André, João e Pedro, né? Foram o que o texto diz que estavam lá na Judéia e voltaram com Jesus. Eles já voltaram discípulos, mas eles ainda não tinham largado tudo. Talvez até o próprio Jesus ainda não tinha dado a entender que ele estava já peregrinando, né? Porque Jesus tinha acabado de chegar, Jesus estava ali na região dele, né? na cidade. Inclusive esse pessoal aqui, eu esqueci de falar isso no começo, é importante falar, que o texto diz que eles eram de Betsaida. Então eles estavam pescando aonde? Eles estavam pescando nas margens do Mar da Galileia, em Betsaida, né? Ou próximo de Betsaida. Então Jesus estava morando em Cafarnaum, que é vizinho de Betsaida. Então Jesus ainda estava em casa aqui. Jesus não tinha ainda saído de casa para peregrinar. Mas agora isso vai acontecer. Vai começar a acontecer. Então, entenda aquele primeiro chamado lá de André, João e Pedro como o primeiro chamado. Eu quero vocês para serem meus discípulos. Não, beleza, a gente vai ser seu discípulo, a gente vai aprender do Senhor, a gente vai entrar na sua escola, vamos dizer assim, né? Mas agora entra a segunda etapa desse discipulado, que é o quê? Largue tudo para me seguir. Agora eu preciso que vocês larguem tudo e me sigam. Então, eles agora abandonam a profissão deles, que é a pesca, para seguir Jesus, e a gente vai perceber que, de fato, é isso que aconteceu. Durante os 3 anos e meio, né, mais ou menos, do ministério de Jesus, esse pessoal aqui e os demais, né, que vão também estar com Jesus, eles vão largar tudo para seguir Jesus. Mateus vai largar a profissão de cobrador de imposto para seguir Jesus, né? Assim como esses aqui que são pescadores largaram tudo para seguir Jesus. Então, observe que nesse momento aqui, Jesus está chamando eles para segui-lo e eles precisam abandonar tudo, né? Eles precisam largar tudo que eles estão fazendo. De certo modo, Jesus chama a gente para fazer a mesma coisa, né? Jesus chama a gente para abandonar a nossa vida por ele. Mas diferente do que aconteceu na prática com essas pessoas, muitas vezes Jesus não manda que a gente largue nossa esposa, nossa família, nosso emprego, né, para servi-lo.
Então, vamos dizer assim que para nós isso é uma coisa um pouco metafórica, né? Ou seja, a gente tem que abandonar tudo no sentido de botar tudo isso como segunda opção, como irrelevante diante da coisa mais importante que é seguir Jesus. Infelizmente, o cristianismo, ao longo de séculos, porque também são 2000 anos, né, de fé cristã, as coisas vão muitas vezes deteriorando, ou então a visão das coisas vai mudando, né? E aí a gente percebe que muita gente se diz cristã, mas não entende um dos pontos principais da chamada de Jesus. Ele não disse isso aqui agora, mas mais para frente ele vai dizer: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, larga tudo e me segue. Porque se você não deixar pai, não deixar mãe, não deixar mulher, não deixar casa para me seguir, não é digno de mim. E ele está falando de uma forma mais enfática: se você não aborrecer pai, mãe, não sei o que, por amor de mim, não é digno de mim. Então Jesus exige uma exclusividade e Jesus exige um compromisso. A gente até costuma dizer assim: Jesus não quer namorar, Jesus quer casar, né? Tem gente que só namora com Jesus e se diz cristão. Eu acho Jesus bonito, eu acho Jesus legal, eu gosto do que Jesus fala. Mas obedece o que ele fala? Está seguindo ele, está se esforçando para ser igual a ele? Não, aí já é um passo um pouco além, né? Isso aí é para religioso. Não. Isso aí é o que Jesus exige de todos aqueles que o seguem. Então, se você se considera cristão, mas você ainda não segue Jesus, né? Então está na hora. Porque ser cristão não é apenas acreditar em Jesus. Ser cristão não é apenas pertencer a uma igreja ou uma religião. Ser cristão é ser igual a Jesus, ou pelo menos buscar ser igual. Quando eu falo ser igual, obviamente eu não estou dizendo a você que eu sou igual a Jesus, mas eu te digo que eu estou tentando. Eu me esforço, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que dizer não ao pecado. Eu caio, eu erro, muitas vezes eu não consigo fazer o que eu queria, mas eu volto atrás, peço perdão, peço ajuda ao Senhor. Então, esse compromisso de ser igual ao mestre, de seguir o mestre, de dar ouvidos ao mestre, isso é que faz um verdadeiro cristão. E não apenas dizer que é, né, ou pertencer a uma religião. Infelizmente, desses bilhões de cristãos que tem pelo mundo, uma pequena quantia, ou uma pequena quantidade dessas pessoas é que são os verdadeiros discípulos de Jesus, porque são aqueles que estão tentando ser igual a ele, que estão obedecendo ao que ele manda, né, e estão seguindo os seus passos. E é o que esse pessoal fez. Abandonou tudo o que tinha na vida, deixou tudo para trás para seguir Jesus, e é isso que Jesus pede de nós. É difícil, né? Não é fácil, mas se a gente quer seguir ele, a gente tem que fazer assim, né? É isso que ele exige de nós. Bom, então terminamos aqui essa aula. Então eu espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e que a paz esteja contigo.